Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 15, versículo de número 11. Palavra muito conhecida. Só vou ter quantos minutos? 34 minutos. Isso é um desafio, hein? É um desafio. Deus ama pessoas que gostam de desafio, amém? Isso, desafio para pessoas corajosos. Desafio é para quem tem fé, que sabe que aquele que está dentro de nós é que vai se mover por nós. Aleluia. Palavra muito conhecida. Quem aqui nunca leu essa palavra do filho pródigo? Levanta a mão. Quem nunca leu? Tem um montão de ler o texto todo. Vamos lá. Lucas 15, 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, repita comigo, poucos dias depois. Isso, fica aí. O filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traze-lhe depressa a melhor roupa, e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Que expectativa é essa? O que é um filho pródigo? O pródigo é um filho que ele tem facilidade em dissipar tudo aquilo que o pai entrega em suas mãos. O filho pródigo é aquele filho que ele gasta mais do que ele ganha. Ele gasta mais do que ele necessita gastar. O filho pródigo é um gastador. O filho pródigo é uma pessoa imoderada, uma pessoa desequilibrada. É o filho chamado pródigo. Mas o que me chamou muita atenção é que eu quero falar um pouco hoje sobre maturidade. Poderia entrar em muitos assuntos aqui nesse versículo, nessa história.
É claro que essa parábola serviu para as pessoas daquela época, e analisando para o dia de hoje também serve para nós. Este jovem, ele faz um pedido para o seu pai: pai, me dá minha herança. Ele faz um pedido para o pai que não era para pedir naquele momento, porque o filho pródigo, ele era um filho imaturo. Repita comigo: imaturo. E quando ele estava imaturo, ele estava em fase de crescimento. Repita comigo: crescimento. Sabe o que é crescimento? É quando você está aprendendo com o pai. É quando você está sendo discipulado pelo seu pai. E aquele filho, ele já achava que já sabia de tudo, que ele não precisava de uma direção do seu pai, que ele não precisava de um conselho do seu pai. Ele se achava que ele conseguiria ser um bom administrador da sua fazenda, mas no entanto ele está abrindo mão do discipulado, ele está abrindo mão do crescimento, porque ele estava sendo uma pessoa imatura. E o que o Espírito Santo falou comigo aqui é que aquele filho, ele tinha a presença do pai, ele estava com o pai, mas ele desprezou a presença do pai. Ele poderia estar desfrutando da presença do pai, mas ele deixa o pai de lado. Ele quer que o pai fique ali e ele quer ir para fora. Mas Deus nos chamou não é para ser um filho pródigo. Deus não nos chamou para ser uma pessoa desequilibrada. Deus não nos chamou para nós sermos indiscipuláveis. Deus nos chamou para ser um discípulo de excelência. Deus nos chamou para estar debaixo de uma orientação. Deus nos chamou para estar debaixo de honra, porque o filho pródigo não estava mais honrando o pai, mas Deus chamou uma geração para honrar pai, para honrar mãe, para honrar líder, para honrar a Deus. Deus nos chamou para nós estarmos maduros, porque se nós não estivermos maduros, nós vamos sofrer muitas consequências. Como assim, pastor? Porque quando eu acho que eu consigo administrar algo, que eu não estou preparado para aquilo, eu vou perder tudo aquilo que o pai me deu. Então a maturidade é muito importante, porque eu tenho que respeitar a fase do crescimento. Eu preciso respeitar que eu preciso passar por esse processo, porque quando eu estou passando por esse processo, eu não posso tomar nenhuma decisão. Como assim, pastor? Porque se eu tomar uma decisão imatura, eu vou me perder lá na frente. Eu vou me distanciar do pai. Olha só a decisão que ele toma: pai, me dá a minha herança. Não vou nem entrar no detalhe, para ele o pai tinha morrido. Herança se dá somente quando o pai morre. Eu estava dizendo: pai, para mim você morreu. Para mim você morreu, me dá a minha herança. Eu não quero mais contato contigo. Eu quero mais é o que o Senhor tem. Não que o Senhor, não que o Senhor é, mas eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Dinheiro. Pessoas imaturas, espiritualmente falando, se aproxima de Deus, vem para a igreja, buscando somente a mão do Pai, mas não querem desfrutar da presença do Pai. Então Deus não quer uma geração que só se relaciona com Deus, querendo somente a herança. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, sim, nós somos. Nós temos direito de muitas coisas, mas que nós só vamos alcançar esses direitos quando nós tivermos maturidade. Porque o pai, por ele insistir, o pai foi lá e derramou na mão dele uma parcela da sua herança. Não deu tudo não, no final vamos falar. Porque o pai conhece o filho que tem. Ele deu uma parte da herança para o filho, e o filho faz o quê? O filho decide a não crescer, ele decide a não amadurecer. E o que o pai faz? Vai embora. Eu respeito a sua decisão, e portanto ele insistiu. O pai dele. E o que aconteceu, pastor? Poucos dias depois, não é assim que está escrito? Né? Você repetiu? Poucos dias depois, o que aconteceu? Ele perdeu tudo que tinha. Porque quando eu estou adquirindo algo do Pai, algo de Deus, fora do tempo de Deus, eu vou perder tudo aquilo que o Pai me deu. Porque na realidade o Pai não queria dar,
Mas portanto ele insistia: eu quero, eu quero. Aí o pai vai dar uma parte só para mostrar para ele que ele não está preparado para administrar aquilo que ele tinha por direito. E passando poucos tempos depois, o que aconteceu? Ele está distante do pai, fora do tempo. Ele não esperou o tempo de Deus. Esse é um dos problemas, que nós não queremos esperar o tempo de Deus. Nós queremos que o nosso tempo, a nossa vontade prevaleça. Mas aqui o pai está dando uma lição para este filho nessa parábola, que tudo aquilo fora do tempo de Deus não tem crescimento, não vai avançar, não vai progredir, porque eu não posso tomar decisões sem antes eu amadurecer. Porque quando eu estou maduro, a decisão que eu tomo não é na minha inteligência, é na sabedoria de Deus. Antes de eu tomar alguma decisão, eu tenho que olhar para mim e ver que eu estou maduro, que antes de eu tomar uma decisão, se Deus diz sim, eu vou dizer sim, se Deus dizer não, eu vou dizer não. Então eu preciso aprender a respeitar o tempo de Deus. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E quando eu não respeito o tempo de Deus, eu vou me distanciar do pai. Não é o pai que se distanciou do filho, é o filho que se distanciou do pai. E o que me chama muita atenção aqui, que essa imaturidade dele fez com que todos os benefícios do pai se perdeu. E o que aconteceu? Ele partiu para um lugar bem distante, que não tinha nem endereço, não tinha nem nome da cidade. Ele partiu por uma decisão fora da direção de Deus. E quanto mais longe eu estou de Deus, as coisas vão piorando. O que aconteceu? Veio uma grande fome naquele lugar. Ele não sabia administrar o dinheiro. Ele começou a gastar dinheiro com aquilo que não era para gastar. E o que aconteceu? Quando a crise chegou, ele foi para onde? No meio dos porcos. Ele era um judeu. Na analogia, um judeu não pode se envolver com os porcos. Ele está num momento de humilhação, porque quando ele estava na casa do pai, ele não mexia com porcos. Ele mexia com ovelha, mexia com bezerro, mexia com os bois, mas com porcos eles não mexiam. Mas agora ele está sendo humilhado. E o que me chama muita atenção é que neste momento de humilhação é o momento em que ele vai refletir. Porque vai ter pessoas que só vai poder refletir, só vai cair em si quando estiver no fundo do poço. Isso não é necessário acontecer isso na minha e na tua vida. Nós temos que aprender com os erros das pessoas, com os erros na Bíblia. Muitos homens de Deus erraram na Bíblia, não é porque os homens de Deus erraram na Bíblia que nós temos que errar também. Então eu tenho que aprender. Deus não me chamou para estar no meio de um ambiente impuro, num ambiente, ou seja, num ambiente imundo. Mas Deus me chamou para estar num ambiente impuro. Deus é puro e os porcos são impuros. Então aquele ambiente faz com que ele faça o quê? Refletir. Aí ele cai em si. Ele lembra que ele era uma pessoa muito abençoada. Ele lembrou do jornaleiro, teve saudades do pão. Ele desejava comer as bolotas, alfarrobas que os porcos comiam, mas o patrão não deixava ele comer. Ele desejava, mas não comia. E ele está ali refletindo. Ele faz uma aliança com Deus. Ele levantou: eu vou ter com meu pai, eu vou me confessar com meu pai, dizendo que eu pequei contra ele, pequei contra o céu. E houve um arrependimento de coração. E quando há esse arrependimento de coração, o que aconteceu? Ele tomou uma posição. Ele se levantou. E o que Deus quer para esta geração é o que? Uma geração que se levante quando cai. Porque tem pessoas que caem e ficam ali rolando com os porcos, com as bolotas. Mas por mais que nós não
ainda que nós pode ser sujeito a cair, porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas ainda que se você cair, a Bíblia diz ainda que o injusto 7 vezes cair, eu vou levantar ele. Então ele toma uma decisão, eu vou me levantar. Este lugar que eu estou não é o lugar que o meu pai me chamou. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para a presença do meu pai, eu vou me arrepender, eu vou reiniciar, eu vou fazer tudo de novo. E ele toma uma decisão, se levanta, e ele foi ver o pai. O pai viu o filho de longe. Olha, porque o pai conhece o filho. E o que me chama muita atenção, que o pai vai receber ele, dando um beijo, beijou ele, abraçou, transmitiu amor para ele, ele fez a coisa, confessou, eu não sou digno de ser chamado filho. Só que não existe ex-filho. E o pai falou: o que? Vamos fazer uma festa. Aleluia. Aí presta atenção. Glória a Deus. Você lembra que o pai falou o que? Traz o que? A roupa. Que roupa era essa? Era de quem a roupa? Era do filho. Manda trazer a sandália. Era de quem a sandália? Do filho. Manda trazer o anel ou a aliança. Era de quem? Era do filho. Por isso que o pai tinha dado tudo do filho. Manda matar o bezerro. De quem que era o bezerro? Era do filho. O pai conhece o filho e falou: não vou dar toda a herança para mim, porque eu sei que vai perder tudo e depois vai voltar. Então o pai deu uma parte da herança para ele. Ele gastou tudo, mas quando ele voltou, o pai já está ali para receber ele. Sabe o que eu aprendi nisso? Que quando eu me afasto da presença do pai, eu não cresço, eu não vou amadurecer, porque a camisa é a mesma, do mesmo tamanho de quando ele saiu. O calçado é o mesmo número de quando ele saiu. Ele nem engordar, ele engordou, porque a aliança coube dentro do seu dedo. Então, quando eu me distancio de Deus, eu não cresço, eu vou me tornar imaturo. E talvez, pastor, mas eu estou dentro da casa do Pai, eu estou na presença do Pai, mas não adianta eu estar no ambiente do lado do Pai e não desfrutar da presença do Pai, não aplicar o que o Pai está me ensinando. Então Deus nos chamou para crescer, para amadurecer, mas quando Ele volta, Ele começa a crescer. E Deus está dizendo para mim e para você: é tempo da minha noiva crescer. Eu estava orando no monte e Deus falou: 2020 é o ano de maturidade. Se a minha noiva alcançar a maturidade de adulto, vão viver a minha plenitude. Tudo que eu prometi para minha noiva, eles vão desfrutar quando estiverem maturidade, preparados para receber o que eu vou lhe dar. Maturidade. É tempo da igreja crescer. Crescer no tempo certo, respeitar o tempo de Deus. Nós só vamos crescer nos discipulados, só vamos crescer na palavra de Deus, meu irmão. Você pode tentar um monte de metodologia, um monte de coisa de método, mas se não tiver na obediência da palavra de Deus, se não ouvir a voz do Pai, se não obedecer a voz do Pai, o tempo vai passando e nós não vamos crescendo. Mas 2020, se a igreja se posicionar, nós vamos desfrutar de todas as promessas que Deus tem para a nossa vida, porque Deus não vai desperdiçar um vinho novo. Um vinho novo em um odre velho. Porque isso é desperdiçar. Pegar um vinho novo e colocar num odre velho. O odre velho representa eu e você. E Deus não vai desperdiçar. Deus quer nos preparar para algo novo. E essa preparação é maturidade. Para quando algo novo chegar na tua vida, você não vai desperdiçar com as coisas desse mundo. Quando você e eu tiver maturidade, as coisas do mundo lá fora não vão me atrair mais. Sabe por quê? O filho deixou o pai e foi lá para fora, porque estava dando ouvido para o jornaleiro. Porque jornaleiro não é filho, jornaleiro é escravo. E os escravos tinham bate-papo: papai, tu não conhece, lá fora tem uns negócios da hora, tem isso, tem aquilo. Então ele deixou de ouvir a voz do pai e começou a ouvir a voz do jornaleiro, e fez com que ele se distanciasse do pai.
e foi para fora, e lá fora ele perdeu tudo, lá fora ele foi humilhado, mas quando ele voltou, ele não deu mais ouvido para o jornaleiro, ele começou a ouvir a voz do pai, e o filho pródigo já não é mais filho pródigo, é filho de Deus. Deus te chamou para ser filho de Deus. Filho de Deus, nós não somos filhos pródigos, nós somos filhos